A palavra de Deus está em 1 Timóteo, capítulo de número 2. A palavra de Deus está em 1 Timóteo, capítulo de número 2, texto que servirá para a nossa meditação. Texto de 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso 1 até o verso de número 7. Primeira Timóteo, capítulo 2, verso 1 até o verso de número 7. Antes de tudo, pois, exorto que use da prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra viva, santa, palavra que é poderosa para nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado que é o Senhor que está nos sustentando mediante a mesma. E na iluminação do teu Santo Espírito podemos lê-la e guardar em nosso coração esta verdade. Nos abençoa, Senhor Deus, como igreja tua. Abençoa, Senhor, a nossa caminhada na fé, dom do Senhor para nós caminharmos até chegarmos na glória, Senhor. Muito obrigado por esse recurso, e assim caminhamos debaixo do teu cuidado, em nome de Jesus oramos, amém. Vivamos para a glória de Deus. Nossa caminhada aqui na terra é uma caminhada de paz, serenidade, ou de turbulência e contendas, injúrias, mágoas, ressentimentos. Quem vai designar essa caminhada somos nós mesmos. Nós escolhemos como nós queremos viver. E a tendência é que nós busquemos mais contendas e mais litígios do que paz e serenidade. A dificuldade no tempo do escrito da palavra de Deus e para as primeiras igrejas do primeiro século, era de muita contenda, porque ainda não havia algo estipulado, o que deveria nortear a vida da igreja. Ainda não haviam documentos aos quais confissões e credos pudessem delinear o que cada igreja evangélica deve seguir. Nós, por exemplo, aqui em São José, temos mais de 200 igrejas evangélicas. A grande maioria das suas tem designado exatamente qual é a sua doutrina, qual é o seu entendimento, quais são as suas práticas. Então, já há um consenso pacificador entre o que dirige a igreja A, a igreja B, a igreja C, e você pode escolher com conhecimento de causa. Mas no primeiro século, queridos, isso era complicadíssimo, né? É o momento inicial da igreja, então, para se entender naquela época era difícil. E havia muitas tendências, muitos quereres, muitas vontades. Essa igreja é a igreja de Éfeso. A carta é pessoal ao pastor Timóteo.
mas esta carta deve orientar a vida dessa igreja. E ela é enviada ao pastor Timóteo para tomar algumas decisões. O cânon sagrado do Novo Testamento foi escrito em 50 anos. Essa carta está no ano 64. Então ela está no meio desse período de escrito da Sagrada Escritura, Novo Testamento. Ela é a 16ª carta de 27 cartas que foram escritas, 30 anos, tempo de Jesus, após a sua morte, 30 anos até o fim do cânon. Então é uma carta que já tem aí seus 35 anos do tempo que Jesus andou com eles. Quem que é Timóteo? Ele era filho de mãe judia e de pai grego. Ele foi convertido, foi levado ao evangelho pelo próprio apóstolo Paulo, que escreveu essa carta até ele. Ele é novo na fé, mas mesmo assim Paulo o comissiona para ser o pastor da igreja de Éfeso. E ele lhe envia essa carta pastoral porque Timóteo está com muitos problemas. Falsas doutrinas caminham no meio da sua igreja. Qual é o grande problema da linha doutrinária dessa igreja? São os judaizantes que estão nessa igreja. O que eles dizem? O mundo material é mau. A salvação só pode ser descoberta por verdades secretas que o povo judeu deixou para que nós encontrássemos o caminho da salvação. Portanto, essa turma não está dando paz para o pastor Timóteo. Eles estão pegando muito do seu pé, porque a falsa doutrina e a decorrência dessas falsas doutrinas exigem muitas coisas da igreja e não mais viver na liberdade do caminho cristão. Tanto que no verso 5 é dito que, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E este homem, aquele que veio, se sacrificou, deu sua vida e ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por nós. Portanto, queridos, a recomendação que Paulo faz a Timóteo começa com: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, de orações, de intercessões, de ação de graças, em favor de todos os homens. Então não há uma nata seleta de pessoas que pode receber oração, não há um critério hierárquico para que nós intercedamos por alguém, mas todos os homens devem ser alvo da nossa oração. Então Paulo orienta Timóteo, que é seu filho na fé, a viver uma vida cristã em sociedade. Não é uma vida de cristã em isolamento, mas uma vida cristã em sociedade. De forma que as pessoas que estejam ao seu redor escutem a respeito de Deus e ele possa dar testemunho do Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Mas cremos que Deus governa soberanamente todas as coisas. Daniel capítulo 2, verso 21, Salmo 115, verso 3. E somos chamados a viver num mundo como sal da terra e luz do mundo, refletindo o caráter de Cristo Jesus. Então é muito importante que a gente aprenda agora como fazer isso, viver para a glória de Deus. Isso não quer dizer, queridos, que nós não tenhamos dificuldades. Isso quer dizer que a nossa existência deve glorificá-lo. Esse caráter de Deus é o caráter transformado de Cristo, do qual cada um de nós recebeu.
Isso não foi feito para que a gente fique trancado em quatro paredes, mas para que a sociedade seja abençoada pela nossa presença aqui. É necessário, para que vivamos para a glória de Deus, é que nós estejamos efetivamente servindo a Deus em meio da sociedade. Mas o sermão ele vai caminhar numa direção que muitos vão dizer, não, isso é um negativismo muito grande. Não, não é um negativismo viver para a glória de Deus. Nós estamos aqui para fazer exatamente aquilo que Deus espera, e nós não estamos presos a entendimentos secretos, onde nós vamos descobrir aqui o caminho que vai nos levar como um povo seleto de Deus para algum lugar. Não, esse não é o referencial de uma igreja. O referencial de uma igreja é viver onde ela está plantada para a glória de Deus, proclamando o seu evangelho, sendo testemunho vivo desta presença de Deus. Portanto, a vida cristã, ela é um caminho prático. Ela deve ser vivida intensamente, e diz o texto, de uma forma tranquila, mansa, piedosa e respeitosa. Não podemos perder essas características de uma vida que glorifica a Deus. Mas nós gostamos tanto que a vida não seja tão tranquila, tão mansa, tão piedosa e tão respeitosa. É tão gostoso, né, pastor? Quando a vida ela fica mais animada. E a vida mais animada não vai trazer você a uma posição tranquila, mansa, piedosa e respeitosa. E ele tem um cuidado de falar isso para o seu servo Timóteo. O que está acontecendo com o Timóteo? Ele entra em crise ministerial, porque ele é desqualificado por toda a igreja, por pregar um evangelho cristocêntrico. E por dizer que somente há um mediador entre Deus e os homens, e este, Cristo Jesus. Porque há uma leitura de que a religiosidade ela é capaz de fazer aquilo que só Cristo Jesus pode. E a religiosidade passa a ser um pouco voltada para nós mesmos. A capacidade que nós temos de produzir coisas que nos direcionem a nossa relação com o próprio Deus. Antes, os judaizantes estão dizendo exatamente isso. Não, nós temos que cumprir os nossos ritos religiosos, porque somente eles nos ligam até Deus. E essa leitura compromete toda a caminhada da igreja de Cristo aqui na terra. Viver vida tranquila, vida mansa, piedosa e respeitosa deve ser o alvo de todo cristão. Eu estava pastoreando uma igreja no Paraná, Ponta Grossa. E o nosso concílio tinha algumas decisões por tomar. Havia uma organização de uma igreja, uma nova igreja. Isso deveria ser organizado pelo presbitério. Houve uma discussão. Ao fim dessa discussão, houve uma votação se organizaríamos ou não aquela igreja. E essa votação ficou 8-8. Meu Deus do céu, eu estava louco para que se organizasse aquela igreja, porque eu queria pastoreá-la, era aquele caminho que eu queria seguir. E eu negociei, conversei, falei com todo mundo ali, falei da minha disposição, e era um grupo de amigos meus, presbíteros, diáconos. Eu falei, essa igreja vai dar certo, eu vou lutar para que essa igreja seja organizada. Metade disse que sim, metade disse que não. E aí o presidente daquela reunião pediu um tempo,
e falou assim, ele deveria fazer o voto de Minerva, de separação, se sim ou se não. E aí irmãos, eu preciso de um tempo. Ele saiu da sala e voltou, falei, o pastor é meu amigo, conheço ele desde quando eu comecei no ministério, está tranquilo, né? Vamos organizar essa igreja. Depois de muita discussão, essa votação ficou empatada, e o pastor, quando retornou, houve uma conversa entre aqueles que ali estavam, houve um lobby, né? E conseguiram anular um dos votos pelo sim. E voltou, a decisão estava tomada, não vai se organizar a igreja. E olha, irmãos, eu não sou muito de falar palavrão, mas aquele dia eu falei alguns para muitos amigos meus, e pedi a palavra e xinguei todo mundo ali naquela igreja, naquele concílio. Eu falei, olha, vocês são os malandros, estão aqui para armar, e eu não fico mais aqui. Levantei e fui embora, fiquei muito, muito bravo com aqueles meus amados colegas, né? Irmão, se tivesse dado certo, hoje eu já não seria pastor. Porque aquela igreja se rebelou, saiu da Igreja Presbiteriana do Brasil, organizou outra denominação, e se tivesse dado do jeito que eu queria, hoje eu já teria abandonado o pastorado da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então tome muito cuidado com aquilo que está te motivando a fazer coisas. E Paulo está falando isso para Timóteo. Eles vão continuar falando, vão continuar se opondo à verdade, mas você cumpre cabalmente o seu ministério. Continue a fazer aquilo que você precisa fazer. Em primeiro lugar, vivamos tranquilamente. A tranquilidade, queridos, não é ausência de problemas, mas paz interior para lidar com os problemas e com as dificuldades, sabendo que Deus está no controle de tudo. Então, a vida tranquila não é que você não vai estar preocupado. A vida tranquila é porque há a paz interior em você para confiar na ação soberana de Deus. Então, a vida tranquila não é deixar de fazer coisas, mas cada vez mais confiar nessa paz que excede a todo entendimento, que guarda a nossa mente, que guarda o nosso coração. E isso deve ser feito de que forma? Com oração constante. E aqui está o grande problema: você tem constantemente buscado a Deus em oração. O que vai trazer a tranquilidade para a sua alma é o quanto você está sintonizado com aquele que tem o controle de tudo. E a chamada de Paulo para Timóteo é que deixe as suas preocupações para lá e comece a buscar mais a Deus. Tranquilidade na vida cristã é fruto de oração, de tempo que eu passo com Deus, de como eu me alimento dessa relação maravilhosa. A igreja primitiva orava pelos seus governantes, e eles eram todos ímpios, mas eles oravam pela estabilidade social e pela liberdade de pregar o evangelho. Sim, oramos por aqueles que nos governam, aqueles que têm autoridade sobre nós. Criar contendas e dificuldades na vida cristã, transformá-las em oração pela nossa sociedade, pelo caminho que ela está seguindo, sim, queridos, aí há tranquilidade. Há quantos perdendo o seu sono por não saber o destino da nossa nação? Pois bem, queridos, aqui está o segredo. Vamos transformar as nossas questões e as nossas dúvidas em oração. Você não precisa ser um ativista político. Você precisa
dobrar mais os seus joelhos e falar com Deus. A solução está em Deus e não nos homens. Cuidado com esse caminho que o mundo lhe propõe. Levantar bandeiras do ponto de vista terreno vai limitar a sua capacidade de confiar em Deus. Você não é partidário de nada, a não ser do Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Ser politizado para o cristão é dobrar os joelhos e falar com Deus. Esse é um cuidado que você deve ter para que você viva uma vida tranquila. Segundo lugar, vivamos mansamente. Outra posição que dá a entender que você não é bom para trabalhar, né? Mas a mansidão, na verdade, ela é fruto do Espírito Santo de Deus. E a mansidão, ela é oposta à ira. E ela é oposta à intolerância. Muitas pessoas vão contender com você. Muitos vão te desvalorizar, tirar o valor que você realmente tem. Mas o fruto do Espírito é mansidão diante da ira e diante da intolerância. Cristo é o nosso exemplo maior. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. O contexto aqui é um contexto social de hostilidade. Portanto, os judaizantes já têm uma história de igreja, Antigo Testamento, muito mais forte e intensa do que Timóteo tinha de pregação do Evangelho de salvação. Mas a hostilidade respondemos com graça. Hostilidade é vencida através de uma ação graciosa, mesmo diante de todas as injustiças que possamos sofrer. Portanto, o cristão testemunha Cristo através de um espírito pacífico. E é tudo o que a nossa sociedade não quer no tempo presente. Evitando contendas e respondendo com brandura. É um caminho difícil, ser manso, mas é o caminho cristão e é o caminho no qual nós vivemos para a glória de Deus. E o terceiro ponto, para não ter 4 pontos, eu resumi assim: vivamos piedosa e respeitosamente. Para não ter mais um ponto, ia quebrar o sermão presbiteriano, eu falei, vamos viver piedosa e respeitosamente, com toda piedade, com todo respeito. Portanto, o que é piedade? Piedade é viver na presença de Deus. Em momento algum Deus se ausenta, em momento algum Deus nos abandona. Isso deve ser feito com reverência e devoção. 1 Timóteo 4, 7 a 8 nos orienta assim. Respeito é reconhecer que Deus estabeleceu a ordem que nós estamos vivendo. Nós devemos honrar todos os homens e todas autoridades. Nós não estamos aqui para xingar ninguém. Não estamos aqui para bater na mesa. Nós estamos aqui para honrar as pessoas. E todas elas devem ser honradas, ainda que sejam ímpias. Nós estamos aqui para ser bênção na vida das pessoas e orar por elas. Essa postura vai fortalecer o seu testemunho do Evangelho e refletir a sua submissão à ação soberana de Deus. Portanto, queridos, o chamado de Paulo
é para que a nossa vida social e espiritual seja coerente com o evangelho que pregamos. Não há incoerência na nossa atitude. Vivemos tranquilos porque confiamos na ação soberana de Deus. E somente Deus é soberano sobre justos e sobre injustos. É Deus quem determina a história de cada um. E Ele vai fazer valer a sua vontade. Vivemos mansos porque seguimos o exemplo de Cristo. E nós cristãos temos somente um exemplo. E o exemplo é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, porque sou manso e sou humilde de coração. Vivemos piedosa e respeitosamente, porque desejamos que Deus seja glorificado. Por isso vivemos para a glória dEle e somente dEle. Tudo isso tem um propósito maior. Diz o verso 3, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.